Oi, gente! Eu tava super ansiosa pra fazer esse vídeo, porque é meu primeiro vídeo em casa que foge dos vlogs de viagem que eu venho postando. E eu decidi falar sobre viagem porque é uma coisa que eu andei fazendo muito e eu queria muito compartilhar com vocês. Eu separei umas perguntas pra responder, umas que vocês me fizeram, outras que eu peguei de um site, e eu vou fazer um tag de viagens. Primeira pergunta: viajar sozinho, com amigos ou com o crush? A minha última experiência foi uma viagem com as minhas amigas para Itália. Nós fomos em 6, eu fui fazer um curso lá, como vocês podem ver nos meus outros vídeos. E foi uma experiência incrível. Eu já tinha ido para Itália em 2016, eu fui com a minha avó. Foi muito legal, só que quando você vai com suas amigas, primeiro que a gente tem total liberdade pra eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Como a gente tava num grupo grande, se metade queria ir pra um lugar, metade pro outro, a gente podia fazer isso sem que ninguém ficasse sozinha. E ao mesmo tempo a gente podia ficar no nosso grupo maior ou em grupos menores. E então eu nunca viajei com crush. Eu acho que eu escolheria viajar com as minhas amigas. Por conta disso, porque viajar só com mais uma pessoa, eu imagino que seja muito trabalhoso. Como eu já viajei com a minha avó, ela quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra. Então, quando você viaja com só mais uma pessoa, tem sempre alguém pra ficar freando o que você quer fazer. E isso é normal, é gostoso viajar, eu imagino que seja muito gostoso viajar com um crush, mas tem isso. E viajar sozinha eu também nunca viajei, só que eu não gosto. Tipo, eu gosto dos meus momentos sozinhas, mas eu prefiro não fazer uma viagem porque eu prefiro ter alguém lá pra cuidar de mim caso eu, sei lá, quebre o pé ou alguma coisa do tipo. Eu passei já por muitos perrengues em viagem e realmente eu não gostaria de passar por um perrengue sozinha. Segunda pergunta: você já passou algum perrengue com a mala? Se vocês viram meu vídeo de Roma, vocês viram que eu não passei nenhum perrengue com mala, ainda bem. Só na volta dos Estados Unidos que meu irmão a mala dele foi revistada, mas foi tranquilo, não aconteceu nada. Mas pra Itália, como a gente foi um grupo maior, duas amigas minhas tiveram um problema, por isso eu não indico aquele estilo de mala que é duro, que não é de tecido. A mala chegou totalmente quebrada, eles tiveram que reembolsar o valor da mala porque ela veio toda danificada, assim, quase faltando um pedaço. E a da minha outra amiga, a mala veio amassada, então uma parte dela estava afundada. Então eu já aprendi que não dá pra viajar com esse tipo de mala. E foi um perrengue, porque a gente tinha acabado de chegar, foi a primeira viagem de muitas de nós sozinha. Então foi meio chatinho lidar com isso. Terceira pergunta: qual o maior perrengue que já passou em uma viagem? Olha, o maior perrengue da minha vida foi nessa minha última viagem pra Itália, que na nossa última cidade, a gente estava em Milão. Eu fiquei muito doente. Eu já tava resfriada, mas normal, a gente foi pra um lugar frio, a gente tá acostumado com o Brasil, tudo aqui é sempre calor, a gente tá sempre usando shorts. Lá era bem frio e eu não tava acostumada com aquilo, fiquei resfriada, beleza, estragou um pouquinho da viagem, mas bola pra frente, tomei um remédio e vamos. Mas no último dia eu fiquei com uma intoxicação alimentar junto com o resfriado e eu fiquei muito mal. Eu passei mal na cidade, eu tive que tomar muito remédio e eu não ficava melhor. Nisso, uma amiga minha voltou comigo pro hotel para tentar resolver esse problema. A gente ligou pro seguro de viagem e o telefone estava desativado. Então a gente já começou a ficar desesperado porque a gente não se sentiu amparada pelo seguro de viagem que a gente tinha pago aqui no Brasil. E foi bem desesperador. E a gente não sabia falar italiano. A moça da recepção tentou resolver, só que eu não consegui falar com ela, foi tudo minha amiga que resolveu pra mim. Ela disse pra ir pro seguro com a saúde pública mesmo, que não ia precisar pagar nada. Só que eu fiquei morrendo de medo, porque eu já tava no último dia de viagem, eu já tava praticamente zerada de grana. Então, se acontecesse alguma coisa que eu tivesse que pagar algum remédio, alguma coisa, uma internação, alguma coisa assim, não ia dar certo.
e o seguro de viagem não tava lá pra me ajudar. E eu tava com medo de não melhorar e não conseguir embarcar no dia seguinte, que era o dia que eu ia voltar pro Brasil. Então esse com certeza foi o maior perrengue que já aconteceu comigo em viagem. E olha que eu já tive vários perrengues. Quarta pergunta. Se tivesse que escolher uma última viagem, para onde seria? Essa pergunta é bem difícil porque eu adoro viajar e não existe, eu acho que não existe um lugar no mundo que as pessoas, que se alguém me chamasse e falasse vamos, eu falaria não, não quero ir. Então é muito difícil. Mas eu já viajei para alguns países da América, fui para os Estados Unidos e alguns da América do Sul, e já viajei na Europa. Então eu queria fugir um pouco dessa bolha, né? Que as Américas têm uma cultura muito parecida com a nossa e Europa muda um pouco, mas ainda não, a gente não tem um choque de cultura muito grande. Eu queria ir para um lugar que eu tivesse um choque de cultura muito grande. Então, se eu pudesse escolher um lugar, eu ficaria, sinceramente, eu não consigo escolher entre Índia e Tailândia. São 2 lugares que eu tenho um sonho de conhecer, eu quero muito conhecer. Já teve algum amor de viagem? A quinta pergunta. Já. Eu viajei pra Colômbia com as minhas amigas em 2017, acho. E eu conheci um moço no aeroporto e a gente perdeu a conexão no Panamá. E aí eu acabei conhecendo ele, mas ele não era brasileiro, ele era argentino. Só que a gente ficou 9 horas no aeroporto e eu acabei descobrindo que a gente ia pro mesmo lugar. E foi uma extrema coincidência porque eu vi ele logo que eu saí do avião. Então provavelmente ele também perdeu a conexão ou não sei, mas ele também não tava no Panamá, ele também tava fazendo conexão lá indo pra Colômbia. Então foi muita coincidência. E a gente acabou saindo na Colômbia depois. Então, sexta e última pergunta. O que você não deixa de comprar em uma viagem? Como eu sempre viajo com a minha avó, com as minhas amigas, eu não viajo muito com a minha família, né? Com os meus pais, com o meu irmão. Eu sempre trago alguma lembrança pra eles, isso é sempre a minha prioridade quando eu chego nos lugares. Eu coleciono cartões postais, então eu sempre trago um pra mim. Meu irmão coleciona chaveiro, então eu trago pra ele. E meu pai coleciona caneca, então eu trago uma pra ele. Então, essas 3 coisas são as indispensáveis numa viagem, eu sempre chego já comprando isso. E é lógico que comida. Comida é algo que não dá pra não trazer de uma viagem, trazer coisas que só tem naquele lugar. Por exemplo, nos Estados Unidos eu trouxe muita bala, porque eu adoro as balas de lá e aqui são absurdamente caras. Por exemplo, a caixinha de Nerds, eu adoro. Aqui custa R$20 uma caixinha, eu paguei $1. Então, nos Estados Unidos eu trago muita bala. Na Itália eu trouxe muita Nutella. E como a gente foi para uma cidadezinha pequena, lá tinha um supermercado que vendia ainda mais barato do que nas cidades maiores. E aí eu trouxe Nutella, bebida alcoólica também, tava valendo muito a pena. Então, eu trago sempre comida e essas 3 coisinhas de lembrança. Então, gente, é isso. Essas 6 perguntas que meus amigos já me fizeram, alguns seguidores já me fizeram. E eu senti muita vontade de responder, espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo aqui no canal não é fazer uma super produção, não é ficar enfeitando as viagens. Eu quero falar o lado bom das viagens, porque viajar é tudo de bom, mas eu quero falar dos perrengues, eu quero falar das dificuldades, as dificuldades que eu encontrei por causa de algum país específico. E eu não quero fazer isso de uma forma enfeitada e glamourizada. Eu quero fazer de uma forma bem sincera, sendo bem eu mesma. Então eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir. Beijão!